IPCA, inflação acelera para 1,62 em março, maior para o mês em 28 anos. Mais uma CPI, inflação nos Estados Unidos sobe para 1,2% em março, com a maior alta desde 1981. E aí, essas manchetes te assustam? Você está em pânico, aí você está preocupado com esse cenário de inflação em alta? Você quer saber aonde investir o seu dinheiro e qual que é a expectativa aí para o futuro da inflação? Você quer saber o que vai acontecer com a inflação no Brasil? Quer saber o que vai acontecer com a inflação no mundo? Então fica nesse vídeo, roda a vinheta! Fala, capitalista! E aí, tudo bem com você? Vamos dar uma olhada nessas notícias de inflação da semana, porque quem leu só as notícias deve estar achando que a gente já está no meio de uma hiperinflação, todas as notícias assim trágicas. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada com atenção. Olha lá, inflação, vamos ver a primeira aqui, Inflação acelera para 1,62 em março, maior para o mês em 28 anos. E continua aí, em 12 meses a taxa já está em 11,30, bem acima do esperado. E a gasolina subiu aí quase 7%. Outra notícia, olha esse gráfico aqui, a maior inflação desde 1994 aí, a maior inflação do Plano Real. Uma notícia terrível. Nos Estados Unidos também, olha lá, o CPI, né? O CPI, a inflação subiu 1,2 em março, a maior alta desde 1981, mais de 40 anos, né? A maior inflação em 40 anos. Mais uma, preço ao produtor no dia seguinte. Então, foi uma notícia atrás da outra. O IPCA saiu na sexta, o CPI saiu na segunda e o PPI, que a gente vai ler agora, saiu na terça-feira. O preço ao produtor nos Estados Unidos subiu 1,4 em março em comparação com fevereiro e, novamente, mais um índice acima do esperado, com uma taxa anualizada de 11,2% e também batendo recorde histórico. Olha, eu sei que quando a gente vê esse tipo de manchete, a gente se assusta mesmo. Realmente chama muita atenção aquela manchete, aquela headline. E não é à toa que eu mesmo coloquei aqui na minha thumb as notícias, as manchetes todas, que elas estão assustadoras, mas eu tô aqui justamente para te mostrar por que você não deve se assustar tanto assim com essas manchetes sensacionalistas. Na verdade, a gente tem que olhar para projeção. Quando a gente vê um evento econômico, resultado, a divulgação de um evento econômico, a gente tem que saber o que o mercado esperava. Não importa ver o dado em si, o que importa é a comparação dele com a estimativa, com o que a gente esperava para aquele número. Então, esse tipo de notícia é ruim, é claro, não é que ter a maior inflação dos últimos 40 anos não seja ruim, mas já era uma notícia esperada. Veio levemente acima, como a gente vai ver. O mercado já esperava esse tipo de inflação nos Estados Unidos, no Brasil também. A Bolsa Americana está subindo, a Bolsa Brasileira está subindo e os juros estão subindo, mas nem tanto assim. Olha, para você ter uma ideia, no Brasil a inflação veio 1,62, que foi essa inflação enorme, mas a expectativa era 1,26. Então, na verdade, não é tanto assim, é 28% acima do esperado. Roxo, é muito mais. Gente, nós estamos há 40 dias numa guerra. Há 40 dias o petróleo saiu de 80 dólares e bateu 120 dólares. Então, não é que a inflação não preocupe, mas ela está levemente acima do esperado, 0,30%, 0,40% acima do esperado. E no Brasil ainda tem uma contrapartida, que é a gente já vem aumentando os nossos juros faz um tempo, então a gente já deve estar perto aí de uma recessão, a gente está fazendo esse aperto monetário e isso vai dificultar aí os produtores e as pessoas de maneira geral a repassarem os seus preços. Então, não necessariamente essa inflação vai continuar subindo dessa maneira. Então,
Na hora que a gente vai tomar uma decisão de investimento, a gente não deve considerar apenas as manchetes, né? Isso é uma parte pequena de como a gente compõe uma carteira, como a gente forma um portfólio. Não podemos entrar em pânico achando que a bolsa vai cair, né? É um erro enorme, porque na verdade esse dado meio que já era projetado, a gente já imaginava esse tipo de coisa. E para você que está pensando em comprar um título indexado à inflação, está com medo da inflação, quer comprar um título de IPCA, toma muito cuidado, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Eu vou te dizer o que você faz com seus investimentos. Vamos ver algumas alternativas aí. Mas antes de saber onde investir o seu dinheiro, já deixa o seu like aí para fortalecer a nossa irmandade. Já se inscreve aí no nosso canal, porque senão você vai perder dinheiro com a inflação. Legal, olha, muita gente fala em comprar tesouro IPCA, que a defesa para a inflação, que a proteção da inflação, que o jeito de ganhar dinheiro com a inflação é comprando títulos de renda fixa indexados à inflação, que é o IPCA. Mas olha, isso pode ser uma tremenda furada, porque se a inflação subir, pode ser que os juros futuros subam junto. Pode ser que a inflação já suba e aí o mercado já projete uma alta nos juros, e isso faz com que esses títulos indexados ao IPCA, principalmente aqueles longos, acabem até se desvalorizando em alguns momentos, mesmo com a inflação subindo. Por quê? Porque ele é híbrido. Tem lá o IPCA, mas uma parte é uma pré. Hoje é IPCA mais 5,5, mais 6. Então, se você quiser fazer um título desse, pode fazer um pouco mais curtinho. Aquele longo é muito perigoso e você pode acabar perdendo dinheiro mesmo acertando a direção da inflação. Esse tipo de título normalmente serve antes da inflação subir. E aí, você tem o título IPCA? Você já pensou em comprar? Você já ganhou dinheiro, já perdeu dinheiro? Deixa aí a sua opinião sobre os títulos de renda fixa indexados ao IPCA. Roxo, se eu não posso comprar o IPCA, onde é que eu invisto? Olha, a gente sempre tem que dividir o nosso dinheiro de uma maneira bárbara, então tem que ter renda fixa, tem que ter a parte conservadora, tem que ter a parte agressiva. Na renda fixa, você pode colocar num monte de lugar. Num pós-fixado, normalmente, pode ser um Tesouro Selic, pode ser um CDB com liquidez, pode ser uma LCI, uma LCA, desde que ele seja pós-fixado. Lembra? A inflação está em 11,75, é uma baita taxa. Para você comprar uma pré-longa, você vai ganhar 12 e pouquinho, não vale esse prêmio tão grande adicionalmente. Além disso, você pode comprar também boas empresas na parte de risco, na parte de renda variável. Então, se quer comprar mais ações de bolsa, tem que escolher empresas que conseguem repassar os seus preços, tem boas marcas, tem margens boas, tem endividamento baixo. Isso é um bom investimento, mesmo em época de inflação. Dólar, Roxo, será que eu compro o dólar? Sim. Se você tem medo que a inflação suba, o dólar te protege da inflação, pelo menos a inflação em real, tá certo? Mas no Brasil a inflação em real sempre é maior do que a inflação no mundo, então comprar um pouco de dólar, que é a moeda mais forte do mundo, pode ser uma boa. Olha, se você quer acompanhar ainda mais os meus conteúdos, é só conferir os links aqui da descrição. Aqui embaixo você encontra os meus cursos, os meus e-books gratuitos e assim por diante. É só clicar e confere, tem um monte de coisa legal. E agora, vendo todos esses dados, eu vou dar a minha opinião. Vou dizer o que eu penso sobre o futuro da inflação no Brasil e no mundo. A minha opinião é que vai depender muito da guerra. Então, depende. 99% das perguntas você responde com depende, né? Mas nesse caso é verdade. Essa guerra é muito incerta. A gente pode ter um aumento das sanções, o petróleo pode subir muito mais, chegando a 150, a 180 dólares, ou a gente pode ter uma desescalada e o petróleo ficar aí dormente nos 100 dólares. Se o petróleo ficar até 100, 110 dólares, já está tudo no preço. Talvez a inflação até zere, diminua. Olha, lembra, não precisam cair os preços para a inflação cair, basta eles não continuarem subindo. Então, se a situação da guerra der uma tranquilizada, a inflação deve acalmar, e a gente deve, inclusive, ter um otimismo, como foi aí na década de 20, Paris é uma festa e tudo mais. Além disso, como eu te falei lá no começo do vídeo, a inflação, ela vai se difundindo, né? Então, você viu que a inflação ao consumidor,
ela está alta, mas a inflação ao produtor veio até abaixo do que se esperava. Então, não está tão acelerada, não está tão pressionada assim a inflação. No caso do Brasil, né, a gente já aumentou bastante os juros. Temos que lembrar que no Brasil e no mundo a inflação não é só uma inflação de demanda, por mais que a gente tenha impresso dinheiro, tenha colocado a impressora para funcionar aí nos últimos anos, principalmente na época do corona, também é uma inflação de oferta. Por quê? Porque diminuiu-se a oferta de petróleo, de trigo e tudo mais, e isso é que está impulsionando os preços. E muitas vezes a inflação de oferta, elas terminam quando volta a ter uma oferta, não necessariamente quando você vai lá e faz um aperto monetário. Então, tudo isso faz com que, se as coisas se tranquilizarem, a inflação deve ceder, deve cair, deve diminuir bastante, mesmo que os preços não caiam, mas se a guerra escalar, as coisas podem complicar bastante. No caso do Brasil, a inflação nem está tão grande assim, porque o dólar caiu bastante no Brasil e como esses ativos, né, esses ativos que tiveram uma inflação de oferta, como o petróleo e tudo que é indexado ao petróleo e o trigo também são cotados em dólar, como o dólar caiu, a inflação aqui deu uma arrefecida, ou não foi tão alta quanto se esperava, uma vez que o petróleo subiu aí 20%, 30%, que a gasolina já está com mais de 20% acumulado. De qualquer maneira, não tem outra solução. Temos que aguardar, ver o que vai acontecer com a guerra, com a inflação de oferta. O mundo já parou de imprimir dinheiro, já está fazendo o aperto monetário. De qualquer modo, mesmo não acreditando que o Estado deva tentar controlar o preço do dinheiro, os bancos centrais têm feito até então aquilo que eles podem. Eles estão aumentando a taxa de juros de leve, não deram nenhum choque ainda nos juros. De qualquer maneira, o aperto está sendo feito. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. E é aquilo que eu venho falando já há algum tempo, né? O mundo é aquele cara que estava todo endividado, já andava contando com tudo dando certinho no futuro, tudo tinha que dar certo para ele conseguir pagar as dívidas dele. Aí ele pegou uma doença, ficou 2 anos doente e agora ele arrumou uma briga com o vizinho, está separando, briga de família aí. Então, infelizmente, a economia e o mundo de maneira geral estão se degradando, estão ficando cada vez mais em dívida, com dificuldade de crescer, com dificuldade de gerar riqueza. E eu acredito que a gente ainda não colapsou, a gente só não colapsou ainda porque o mundo também está no meio da curva, né, no meio da curva ascendente aí da tecnologia, da disrupção, no meio aí de uma revolução cognitiva. Então, a tecnologia tem avançado muito rapidamente, aumentando a produtividade, aumentando as informações, e isso gera riqueza, isso deflaciona um pouco os preços. Então, deve-se muito à tecnologia, ao conhecimento, e as empresas, então, e o capitalismo, então, acaba compensando os problemas econômicos que o mundo vem criando, mas a situação, de qualquer maneira, é muito frágil. E aí, capitalista? Eu já falei tudo o que eu penso sobre a inflação e agora é a sua vez de deixar a sua opinião. Escreve aqui nos comentários e também não esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, um grande abraço e tudo de bom!